você está aqui para adorar ao Senhor. Bom domingo. Vem conosco adorar ao Senhor. Com sua voz sacode a terra, e em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. De novo. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Glória a Deus, que bom que você está aqui conosco. Abra o seu coração para adorar ao Senhor. Por mais que vivamos esse momento de isolamento e afastamento, o nosso acesso a Deus continua o mesmo. Então não importa se a gente está aqui e você está aí. Deus está aqui e aí. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor e dizer o quanto Ele é grande em nossas vidas.
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Adore ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai de amor, nós entregamos, ó Deus, essa manhã na tua presença. Pai de amor, que os nossos corações possam se aquietar e que possamos, ó Pai, entender e experimentar que o Senhor é Deus. Muito obrigada, Jesus, porque cada um está sentindo a sua presença nesse exato momento. Muito obrigada, Jesus, que a tua palavra nos promete que o Senhor habita no meio dos louvores. Obrigado, Jesus, quando nós louvamos e dizemos que tu és grande sobre toda a terra e céu. Estamos declarando que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Ó Pai, queremos somente te agradecer por esse início de semana e que possamos continuar firmes e constantes em sua presença. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
nós queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Me agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia! Como é bom nos encontrarmos em mais uma manhã. Sim, que bom que você decidiu iniciar sua semana na presença do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Viviane, nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, uma igreja simples, que ama Jesus, que ama declarar que Ele é o Senhor de nossas vidas, que ama declarar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você se conectou pela primeira vez conosco, não sai daí não. Sabe por quê? Daqui a pouco iremos experimentar mais um capítulo do livro de Romanos. E você já é o nosso convidado a continuar conectado conosco. Nós temos alguns avisos para compartilhar com vocês nessa manhã. E o primeiro deles é que continuamos com nossos cultos online. Toda quinta-feira, às 20 horas, temos um encontro marcado com a Quinta da Resposta. Domingo, às 10 horas, como essa manhã, estudo do livro de Romanos. Às 15 horas, IBAG Kids, essa garotada está conectada aí no IBAG TV com a série 3 em 1. Às 17 horas, garotada de 10 a 12 anos no Meeting, Startup. E hoje à noite, você é o nosso convidado especial. Apesar de estarmos num momento de distanciamento, não iremos deixar de celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Um culto especial, um memorial acerca do que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Então hoje também online, à noite, um culto especial, um memorial de Páscoa. E se você que quer participar de alguma célula, mas não sabe como, continuamos online. Então, entre em contato conosco. E aí você poderá colocar aí como faço para participar de uma célula. Teremos um prazer em respondê-lo de como você poderá realizá-lo. Ok? Vamos passar por um outro momento muito importante, que é a nossa celebração com os dízimos e ofertas, amém? Então, se você se preparou agora pela manhã, daqui a pouco vai aparecer aí embaixo na sua tela como você pode fazer. Pode ser por transferência, por Pix. E se você não tem essa facilidade através desses formatos que estamos apresentando aí na sua tela, você também pode nos chamar pelas plataformas digitais de como poderá fazê-lo presencialmente. Iremos agendar o dia, a hora, com todos os protocolos de segurança. Então nós não temos como não obedecer ao Senhor, amém? É um convite tão especial, meu querido, esse momento de dizimar. É declarar o amor que temos a Jesus. Vidas continuam sendo transformadas. Nós temos a participação de contribuição com alguns missionários na África, na Espanha. Pessoas sendo assistidas aqui. Temos testemunhos de que estamos impactando vidas através das plataformas digitais, através dos cultos online. E você faz parte disso. Você tem contribuído para que o reino não pare, que ele avance. O nosso Jesus, Ele nos convida a termos o privilégio de fazermos parte disso. E eu quero te deixar um texto muito especial da palavra de Deus sobre os nossos dízimos e ofertas. Fica em 2 Coríntios 9:6. Olha o que ele diz. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco.
E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que você possa fazer dessa manhã com muita alegria. Que você não coloque as suas expectativas nas bênçãos, mas as suas expectativas devem estar nas mãos do Senhor. Aquele que semeia pouco, colherá pouco. Não coloque essa responsabilidade em Cristo Jesus. Essa responsabilidade de investir, de plantar o muito, está na sua mão e na minha mão. Obedecer ao Senhor em todo o tempo e colher do melhor dessa terra é a promessa do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos nessa manhã te adorando. Muito obrigado, Senhor, por tantas promessas que contém na palavra de Deus e nós queremos vivê-las todas elas. Pai, se porventura existe alguém passando por desemprego, que o Senhor possa, Pai, aquietar os corações, que o Senhor possa aquietar e possa trazer à memória o que diz a Tua palavra. O Senhor mesmo promete: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigado, Jesus, por esse amor tão incondicional. Obrigado, Deus, por ser Deus e por nos amar e não deixar que nada nos falte. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse início de semana e que possamos assim segui-lo com boas notícias. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio na promessa do Senhor. Esse tempo de distanciamento irá passar. Distantes, sim, estamos nesse momento. Mas o Senhor nos une. Isso é graça e graça merecida. Que bom, meu querido, que eu acordei nessa manhã. Que bom que você tem o privilégio de receber o fôlego de vida e acordar em mais uma manhã de domingo. Continue firme e constante. Não negocie os seus princípios acerca da palavra do Senhor. Esse tempo, ele vai passar. E juntos estaremos aqui, celebrando de forma presencial a esse Deus maravilhoso. Iremos declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. E que Deus nos abençoe. Cantarei o teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, meu coração exulta. Alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua
Bom dia, graça e paz. Que bom estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã, depois desses louvores maravilhosos que falam muito aos nossos corações. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós, irmãos. Por isso nós estamos alegres. Celebre, seja grato pelo dom da vida. Obrigado, Jesus, porque hoje é um domingo de Páscoa. Tivemos uma semana aí chamada Semana Santa. Sábado, ontem, aconteceu aquele silêncio. Lembra daquele silêncio bíblico? Aquele silêncio bíblico que o inferno achou que ele tinha vencido Jesus, vencido o poder de Deus. Na sexta-feira nós tivemos 4 acontecimentos. Só recapitulando rapidinho o que aconteceu na nossa semana, para entrarmos em Romanos capítulo 4. Na sexta-feira aconteceu 4 acontecimentos na semana chamada Santa. O julgamento judeu, o julgamento romano de Jesus, a crucificação e o sepultamento. Ontem, sábado, aconteceu aquele silêncio, aquele céu de bronze. Os discípulos desesperados, sem saber o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Será que Jesus estava mentindo? Afinal de contas, nós achávamos que ele não morreria nunca. E hoje, graças a Deus, chegou o domingo. O domingo chegou, irmãos. O domingo sempre chega. E chegou o domingo da ressurreição. O domingo que Jesus vence a morte. O domingo que ele silencia o inferno. O domingo que ele coloca a morte debaixo dos seus pés. E o domingo que ele prevalece para todo sempre. Aleluias. Chegou o domingo de Páscoa. E é nesse domingo que nós estamos. Aquele domingo que simboliza para nós o ressurgimento das cinzas de Cristo e ele vencendo a morte. E com isso, ele nos dá o direito de vencer a morte junto com ele. E por isso, nós somos justificados por causa da cruz. E por causa da cruz, nós temos vida eterna com ele, porque ele venceu a morte por nós em nosso lugar. Aleluias. Isso é um pouquinho do que aconteceu essa semana. E hoje, eu te desejo uma feliz Páscoa, um feliz renascimento, uma feliz ressurreição de Jesus para você, para a tua casa e para a tua família. Nós estamos estudando o livro de Romanos e hoje vamos ver, meditar, aprender mais um pouquinho dentro do capítulo número 4, ok? Semana passada, no finalzinho do 3, o irmão que ministrou aqui, o Rafael, ele, no finalzinho do 3, ele falou 2 coisas muito importantes que Paulo narrou em Romanos capítulo 3. Paulo, no final do capítulo 3, Paulo fala sobre a questão de ninguém é justo. Olha como é que Paulo é cirúrgico. Paulo fala que ninguém é justo. E mais ainda, para a finaleira do 3, ele fala que a justificação é pela fé. Preste atenção, vem comigo. Frutos. Imagina uma árvore. A árvore que você quiser imaginar. Imagina o tronco dessa árvore. Imagine a raiz dessa árvore onde você não consegue ver porque está debaixo do solo. Então, aqui, em cima dessa árvore tem os frutos. Paulo, ele começa tratando pelos frutos. Paulo passa pelo tronco dessa árvore. E no início do capítulo 4, Paulo vai na raiz. Frutos. Ninguém é justo. Aí Paulo passa agora pelo tronco da árvore. A justificação é pela fé. E aí termina o capítulo 3. E no capítulo 4, Paulo ele vai entrar de cabeça, mergulhar. Eu vou sentar um pouquinho, irmãos, porque eu estou quase 100% recuperado. Então, se eu ficar andando muito aqui, eu vou cansar muito rápido. Então, Paulo ele vai entrar de cabeça na raiz, aonde Paulo vai tratar com os romanos que nem o pai Abraão era justo. Esse Paulo é terrível. Eu sou apaixonado por esse Paulo. Então, ele pega os frutos. Ninguém é justo. Capítulo 3. Ele passa pelo tronco. A justificação é pela fé, meu filho. Se não for pela fé, tu está perdido. E agora ele vai na raiz. Verso 1 do capítulo 4. E nós começamos o capítulo 4, enfim. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Eu fico imaginando a igreja de Roma, ouvindo Paulo mencionar sobre o pai da fé, o patriarca Abraão. Eu fico imaginando eles recebendo essa notícia de Paulo, onde Paulo vai dizer que até o pai Abraão foi justificado pela fé. Eu fico imaginando a cabeça do povo de Roma, os romanos, na hora que Paulo menciona isso, porque enquanto ele está dizendo que ninguém é justo,
Enquanto ele está dizendo que a justificação é pela fé, até aí tudo bem, filho. Até aí nós admitimos, Paulo. Até aí nós concordamos com você. Agora você está dizendo na raiz dessa árvore que até o nosso pai Abraão também foi justificado pela fé e não pelas obras. Da onde você inventou? Eu fico imaginando a cabeça dos romanos pensando mais ou menos algo assim. Paulo, da onde você inventou isso? Por que você está levantando essa questão agora, na altura do campeonato, sem necessidade? Que base bíblica, Paulo, você tem para afirmar uma coisa dessa? Lembrando você, abre um parênteses aí no seu estudo, lembrando você que a Bíblia que eles tinham não é a Bíblia na sua totalidade como nós temos hoje, ok? A revelação de Deus ao seu povo, a sua escritura, a sua palavra, foi uma revelação progressiva. Ou seja, a Bíblia foi sendo escrita com o passar do tempo, conforme Deus foi a revelando a homens para que eles a escrevessem, ok? Revelação progressiva, fecha parênteses. Então o que Paulo está dizendo é, dentro da lei que nós temos, de Gênesis a Malaquias, porque eles não tinham o Novo Testamento, diga-se de passagem, ok? Nesse momento aqui eles não têm o Novo Testamento. Então de Gênesis a Malaquias, eu provo para vocês que até o nosso pai Abraão foi justificado pela fé, verso 2 do capítulo 4. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas não diante de Deus. Esse Paulo é terrível. Verso 3. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. O que Paulo está dizendo é, de Gênesis a Apocalipse, vocês podem pesquisar que está escrito que o pai Abraão, o seu pai Abraão, o meu pai Abraão, porque Paulo não estava aqui tentando agredir a lei de ninguém. Paulo não está aqui tentando descredibilizar a lei, pelo contrário, Paulo está embasando e dando mais credibilidade à lei, ao ponto dele estar citando a palavra de Deus. Daqui a pouco você vai ver da onde Paulo tirou essa frase do verso 4, ok? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado, do verso 3, perdão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Eu fico imaginando a cabeça do povo de Roma, ouvindo isso aqui e perguntando, da onde Paulo tirou isso? Bota o verso 4 na tela, por favor. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Se trabalhou, tem que receber. Se trabalhou, alguém lhe deve. Quem contratou deve. Vem comigo, irmão, por favor. Verso 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justiça o ímpio, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Paulo é tão cirúrgico que Paulo ele vai do verso de número 3 falar do pai Abraão, para falar que Abraão foi justificado pela fé e não por obras, ok? Paulo ele vai falar de Abraão logo no verso 3 para falar que ele foi justificado por fé e não por obras. Mas agora Paulo vai no verso 6. E no verso 6 Paulo vai falar sobre um outro personagem poderoso, histórico, magnífico para a igreja de Roma, que é quem? O rei Davi. Bota o verso 6 para nós. Davi diz a mesma coisa quando fala de fidelidade do homem Davi fala a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Olha o que Paulo vai mexer, olha como é que Paulo vai fundo nessa raiz. Paulo toca primeiro sobre quem? Abraão. E agora Paulo vai em cima de quem? Davi. Abraão foi justificado pela fé. E Davi faz um comentário como esse. Quem Deus acredita justiça independente de obras. Paulo está dando aqui, irmãos, olha para mim, por favor. Paulo está embasando aqui de forma poderosa esses dois personagens que para a igreja romana eram personagens de alta credibilidade, por que não dizer referências de cristianismo.
Verso 7. Aí Paulo vai um pouco mais fundo. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que Paulo está dizendo é, de Gênesis a Malaquias, nós temos passagens bíblicas para embasar que o nosso pai Abraão não foi justificado por obras, mas foi justificado pela fé. De Gênesis a Malaquias, nós temos provas bíblicas, nós temos contextos e textos para poder provar que Davi também foi justificado por fé. De Gênesis a Malaquias, nós temos provas palpáveis que homem nenhum foi justificado por obra. Por quê? Porque não tem como ser justificado por obras. Se tivesse como ser justificado por obras, significaria que a salvação do homem seria mérito dele. Se tivesse como ser justificado por obras, significa que o homem que conquistou a sua salvação eterna com Cristo. Se tivesse como obra justificar alguém, então significaria que aquelas religiões que diz que nós vamos fazendo caridade, e vamos sendo aperfeiçoados até chegar num estado supremo de perfeição, e com isso nós somos merecedores, essas religiões estariam certas. Mas por que elas não estão certas? Por que isso é mentira? Porque a Bíblia é muito clara que diz que a fé, ou alguém só é edificado por causa da fé, e não por obras. Não tem como ser por obras. O que Paulo, na verdade, está dizendo para o povo de Roma, no verso 7, volta para mim, por favor. O que Paulo está dizendo para eles no verso 7 é a mesma coisa que o salmista escreveu no capítulo 32. Tem como botar aí para mim? Salmo de número 32, verso 1 e verso 2, por favor. O que Paulo está dizendo para eles é que, de Gênesis a Malaquias, nós temos os salmos. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo no verso 7 de Romanos 4, vê se bate com Salmo 32, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Agora bota Romanos 7 de novo, por favor. Romanos capítulo 4, verso 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, verso 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que Paulo está fazendo é mencionando o Salmo 32 para bater com o que ele está falando em Romanos 4, 7 e 8. Cirúrgico. Paulinho é cirúrgico. E Paulinho sai dos frutos, passa pelo tronco e vai na raiz para comprovar biblicamente, dentro da Bíblia que eles tinham, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E vai até Malaquias para fechar o Antigo Testamento e provar para eles, até o pai Abraão foi justificado por fé. E ninguém pode ser por obras. Meu Deus. Que coisa linda, cara. A ficha caiu para o povo de Roma. Quando termina o verso 8, a ficha cai para o povo de Roma. E aí agora no verso 9, do verso 9 ao verso de número 12, Paulo vai tratar o quê? Sobre a conexão, o ajuntamento entre circuncisão e justificação. Do verso 9 ao verso 12, de novo, mais uma vez devagar. Do verso 9 ao verso 12, Paulo vai tratar sobre a junção, a conexão entre justificação e circuncidão. Circuncidão e justificação. Por quê? Porque do verso 1 ao verso 8, Paulo tratou que Abraão, Davi, foi justificado pela fé. Ok, mas aí o povo de Roma já começou a viajar. Já começou a viajar e falou assim, epa, ok, a gente não pode ser edificado por obras, mas e a circuncidão? A circuncidão que o nosso pai Abraão, o patriarca, deixou como modelo. A circuncidão que o pai Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, nem põe porque senão a gente vai pregar aqui 5 horas. Gênesis capítulo 17 vai falar sobre a circuncidão do pai Abraão, já com 100 anos de idade.
aonde Deus deixa esse modelo para as futuras gerações pós-Abraão, que Deus prometeu que seria igual a areia do mar, seria um povo incontável na face da terra. Agora o povo de Roma, no capítulo 4, no verso 9, começa a viajar o seguinte, mas então tem como? Não tem como ser por obras. Ok, por obras não dá. Mas então significa que a circuncidão, aquele cortezinho, naquele lugarzinho do menininho, com até 7 dias de nascido, aquele cortezinho ali naquele local específico, é suficiente para justificar o menino. Verso 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. A fé. Aleluias. Verso 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Olha onde Paulo vai chegar. Olha o que Paulo está provocando na mentalidade deles. Paulo está provocando aqui uma mudança de mentalidade. Paulo está provocando aqui uma metanoia. Uma mudança radical de mentalidade. Coisas que antes eles não tinham pensado ainda. Eles não tinham parado para poder pensar sobre o que Paulo estava mencionando nesse exato momento à igreja de Roma. Verso de número 9. De novo. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Será que os incircuncisos são piores ou inferiores aos circuncisos? Será que os circuncisos são mais felizes e justificados do que os incircuncisos? Verso 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Uau! Paulo aqui agora, ele descredibiliza o segundo pré-raciocínio do povo romano. Se eles estavam pensando que Abraão foi justificado depois da circuncidão, Paulo quebra essa mentalidade, Paulo quebra esse sofisma, esse paradigma, e Paulo fala assim, não, pode parar. Não foi depois, não. Não foi depois, não, mas antes. O que Paulo está dizendo para eles é, se Deus justificasse o pai Abraão depois da circuncidão, vocês iriam falar que ele foi justificado por causa de um ato religioso, um ato da lei. Mas não foi, não. O pai Abraão foi justificado antes, para depois Deus chamar ele para a circuncidão. Esse Deus é extraordinário, irmão. Deus, na sua presciência, ele sabe de tudo que vai acontecer, e por isso que ele deixa coisas que não aconteçam agora, para que a glória seja somente dele depois. É por isso que tem coisa que a gente vive que a gente não entende. A gente vive agora, não entende agora, e logo em seguida nós vamos ver a glória de Deus, e Deus manifestando a sua glória para ele mesmo. Que coisa linda, verso 11. Assim, ele recebeu a circuncidão como sinal. Não como justificação, mas como sinal, como selo. Ah, pastor, eu sempre fiquei em dúvida do que é essa tal de circuncidão. Se é de comer, se não é de comer. Para que serve isso? Por que o povo judeu passou por isso? Olha para mim, está escrito aqui, ó, Romanos 4:11. Para que serve a circuncidão? Por que Deus determinou que o povo de Deus passasse por esse período da vida, logo recém-nascido? Está escrito aqui, ó, verso 11. Assim, ele recebeu a circuncidão como sinal, como selo, circuncidão, selo da justiça, que ele tinha pela fé. Existe um selo, existe um sinal, e esse sinal, ele é decretado em você por causa da sua fé. Qual é o sinal? Circuncidão. Circuncida o menino. Isso é um sinal da fé, da geração do povo dele, da família dele. Circuncida o menino. Verso 12. Não, eu estou no 11 ainda. Portanto,
Ele é o Pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados. Olha aqui, hein? Preste atenção nisso aqui, por favor. Portanto, ele, o Abraão, é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, ainda que não fossem justificados, circuncidados ainda, mas o pai Abraão já tinha justiça sobre eles, mesmo sem ser circuncidado. Isso aqui é libertador e poderoso. Verso 12. Igualmente, o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncidão. Mais uma vez, Paulo bate nessa tecla e dá uma machadada nessa raiz. Paulo fala assim: ei, gente, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Mas também ando nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncidão. Glória a Deus. Eu vou citar para você aqui, não vou abrir o texto, só para você embasar, dar mais corpo aí ao teu estudo. Gênesis capítulo 17. Nem põe na tela, por favor, porque senão... Gênesis capítulo 17, eu vou te falar o verso. Verso de número 10, 11 e 12. Põe para mim aí no teu estudo aí. Grifa aí. Abre um parênteses aí. Ok? Lá em Gênesis 17 foi aonde o pai Abraão foi circuncidado. Uma ordem de Deus para ele. E a partir dele, toda a geração deles passariam por isso. A criança, o menino, o guri recém-nascido. Ok? Então, do verso 9 ao verso número 12, Paulo vai tratar sobre essa conexão entre circuncidão e justificação. E mais uma vez, Paulo desmistifica um pensamento religioso que o nosso pai Abraão foi justificado depois da circuncidão. E Paulo mostrou no verso de número, capítulo 4, no verso 9, 10 e 11, que isso não é verdade. Abraão primeiro foi o quê? Justificado. E depois, circuncidado. Então, Paulo quebra mais um paradigma. Do verso 13 ao verso 17, nós vamos ver que... Vamos ler o verso 13. Verso 13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Não foi a lei. Não foi mediante a lei. Irmão, grife isso aqui, por favor. Pega teu marcador de texto e põe isso na tua Bíblia. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça, que vem da onde, pastor? Está escrito aqui, ó. Vem da fé. Não foi lei, foi fé. Não foi obras, foi fé. Não foi circuncidão, foi fé. E isso está sendo até hoje. Até hoje não é promessa, é fé. Até hoje não é culto, é fé. Até hoje não é pastor, é fé. Até hoje não é pai Abraão, é fé. Até hoje não é bandeira de igreja, é fé. Até hoje o homem é justificado pela fé e não por obras, não por outro homem, não por um guru gospel, não por uma igreja, não por uma denominação, não por uma caixinha, não por um templo. Não! Até hoje nós somos justificados por fé. Até hoje. E isso nunca vai mudar. Enquanto Jesus não voltar, isso nunca vai mudar. Essa palavra é eterna. Verso 14. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Então, se nós vivemos por lei, então significa o quê? Se vivemos por lei, e por lei somos herdeiros, então, para que existe fé? Não precisa de fé. Mas isso cai por terra tão rapidamente quando eu lembro do único texto. E o texto é simples, conhecido e famoso. Sem fé é impossível agradar a Deus.
querido, cai por terra. Verso 15. Porque a lei produz a ira. Preste atenção nisso aqui. O que Paulo está dizendo para eles é, olha aqui, vocês podem fazer 1050 coisas certas diante da lei. Se você fizer 1051, uma errada, cai todas as 1050 por terra. Porque a lei, ela produz ira. A lei produz cobrança. A lei produz um peso. A lei produz, sabe o quê? Sabe o quê? Perfeição. A lei quer cobrar perfeição. Fiz 1050 coisas certas. Se eu fizer 1050,5, metade de uma, eu derrubei tudo que eu fiz certo. Por quê? Porque a lei não admite outra coisa a não ser perfeição. E é por isso que a lei produz ira. E onde não há lei, não há transgressão. Aleluias. Verso 16, eu preciso correr. Me ajuda, Jesus. Portanto, a promessa vem pela fé. Portanto, a promessa vem pela fé. Para quê? Para que seja de acordo com a graça. Fé e graça. Eu acho que não é difícil entender isso, gente, pelo amor de Deus. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Fé e graça a toda a descendência de Abraão. Ah, você não entendeu? Então, por favor, olha para mim. Fé e graça para que seja alcançada, atingida, garantida a toda a descendência de Abraão. Não entendeu ainda? Eu estou falando de você e de mim, meu filho. A descendência após Abraão, a descendência após os patriarcas, você e eu. Essa fé e graça está garantida e alcançou a nossa descendência, você e eu. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. O que Paulo está tentando explicar com muito carinho, mas com um machado na mão, dando só na raiz, é o seguinte: ninguém aqui está tentando descredibilizar a lei, pelo contrário. O que eu estou falando para vocês é que homem nenhum tem como ser justificado por obras. O que eu estou tentando falar para vocês é que ele é o pai de todos nós. Ele é Abraão, o pai de todos. Mas eu não quero, como o apóstolo Paulo, que vocês, povo de Roma, vivam um evangelho enganado, um evangelho de paradigmas, um evangelho achando que as obras podem te levar para o céu, ou a circuncidão pode te levar para o céu, te justificar. Não! Isso não é verdade. Gênesis capítulo 15, verso 6, esse eu preciso abrir. E Paulo está tocando no verso de número 12 e 13. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Pode deixar aí. No verso número 16 de Romanos 4, o que Paulo, na verdade, está tocando é nisso aqui. Paulo, ele está remetendo a mentalidade romana, da igreja romana, a voltar lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 15, verso 6, e Paulo está tentando fazer com que a mente deles volte de novo a se lembrar da Bíblia que eles tinham, que era de Gênesis a Malaquias. E Paulo cita isso aqui. Ainda que em outras palavras, do verso de número 13 ao verso 17 de Romanos 4, Paulo, na verdade, está dando base, fundamentação, a palavra paulina, a fundamentação, a estrutura de Romanos 4, de 13 a 17, é isso aqui. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O autor de Gênesis já falava que Abraão creu no Senhor. Abraão acreditou que Deus era o Criador de todas as coisas. Abraão acreditou que Deus era o único Deus verdadeiro no céu, na terra e embaixo da terra.
O autor de Gênesis está falando que Abraão creu e por isso foi creditado como justiça. Por isso ele foi justificado. Porque ele teve fé e ele creu no Deus poderoso. E aí nós entramos no verso 17 de Romanos capítulo 4. E que Deus nos dê graça, que já tem 30 minutos. Verso 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Perdão, verso 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus dá vida aos mortos, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Olha onde Paulo vai chegar. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus, preste atenção nisso aqui, por favor, grife na sua Bíblia. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Esse é o nosso Deus. 430 anos, irmãos. Aqui, ó. Sabe por que Paulo desmistifica tudo aqui? Eu vou te explicar. Porque foi depois de 430 anos que essa lei chegou. Tu pegou? Quando a gente está lá em Gênesis capítulo 17, que Abraão é circuncidado, que Deus dá essa lei, esse mandamento, essa ordenança para ele, só depois de 430 anos que essa lei é dada para ele, é dada para o povo. Então, não tem como querer... gente, olha para mim, cronos, tempo, cronologia. Não tem como encaixar Abraão sendo circuncidado para depois de 430 anos vir essa lei e querer fazer conexão. É o que Paulo está tentando colocar na cabeça do povo de Roma. Vamos junto aqui, por favor. Verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão recebe uma palavra. Abraão reconhece que é velho. Abraão reconhece que a sua companheira, Sara, também já não tem mais tanta vitalidade assim. Abraão reconhece isso tudo, mas ele não deixa de crer. E é por isso que ele é chamado pai da fé. É por isso que ele é chamado pai da fé. Gênesis capítulo 15, verso 1. Eu preciso abrir isso aqui também. Não tem como. Gênesis capítulo 15, 1. A aliança de Deus com Abraão. Abre um parênteses aí, bota aí. Gênesis 15, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Depois fecha parênteses e volta comigo para Romanos capítulo 4. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Numa visão. Não sei se estou acordado, não sei se estou dormindo, pastor. É uma visão, eu não sei. Parecia que eu estava acordado, mas parecia, não sei, é uma visão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a tua recompensa. Verso 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos? Ó soberano Senhor, que me darás? Que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possui Eliezer, de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Verso número 4. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta:
seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. O verso 6, que eu não ia ler, mas eu preciso ler, de Gênesis 15. Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. Eu sei que eu sou velho. Eu sei que eu já estou de idade avançada. Eu sei que o ventre da minha esposa já não é mais aquele ventre daquela menina, daquela guria de 25, 30 anos. Deus, ela já é velha. Mas Abraão creu no Senhor. Abraão, ele tira o olhar da sua realidade humana. Abraão tira o olhar da sua realidade física. Abraão tira o olhar da sua realidade fisiológica. Abraão tira o olhar da realidade terrena, segundo a lei dos homens. Abraão tira o olhar da medicina daquela época. E Abraão coloca o seu olhar todo em Deus. E é por isso que ele é considerado o pai da fé, porque ele olha para Deus. E a Bíblia diz que Abraão creu. E esse crer lhe foi acreditado como justiça. Aleluia. Romanos capítulo 4, verso 19. Sem enfraquecer na fé. Perdão, Romanos 4, 19. Gênesis, não coloca lá, por favor, só tô falando. Gênesis 15, 6. Abraão creu. Romanos 4, 19. Sem enfraquecer na fé. Gênesis 15, 6. Abraão creu e isso lhe foi acreditado por justiça. Romanos 4, 19. Sem enfraquecer na fé. Meu querido, por favor, dá um glória a Deus na tua casa e me ajuda. Ele creu, Gênesis 15, 6, sem enfraquecer na fé, Romanos 4, 19. Ele creu, Gênesis 15, 6, sem enfraquecer na fé, Romanos 4, 19. Aleluias. Verso 20 de Romanos 4. Mesmo assim, não duvidou. Mesmo assim, não duvidou. Pastor, por que tem coisa que não está acontecendo lá em casa? Aprenda com o nosso pai Abraão. Mesmo assim, não duvidou. Pastor, por que tem coisa que eu já perdi a esperança que vou conseguir? Não vai conseguir. Se perdeu a esperança, não vai conseguir. Simples. Simples. Você só chega aonde a sua fé chega. Você só alcança até onde seus sonhos alcançam. Se você parou de sonhar, é ali que você parou. Se você continua sonhando, é lá que você vai chegar. Você vai chegar até onde teu sonho chega. Abraão creu e isso foi acreditado por justiça. Por quê? Porque ele continuou sonhando. Ele não olhou o estado físico, humano, fisiológico e continuou sonhando. Ei, olha para mim. Deus só te leva até aonde teus sonhos chegam. Então, por favor, meu filho, olha para mim nessa manhã de Páscoa, domingo lindo. Continue crendo e não duvide em momento nenhum. Verso 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Foi fortalecido em sua fé. Não foi incrédulo, não duvidou. Sabe o que Deus faz depois disso com o crente? Sabe o que Deus faz com o crente depois que ele não duvida? Sabe o que Deus faz com o crente que ele não é incrédulo? Deus faz isso aqui, ó. Então, já que você não é incrédulo, já que você não duvida, deixa o resto comigo. Sabe o que Deus faz? Foi fortalecido em sua fé. Você acha que quem fortaleceu a fé dele foi ele? Não tem capacidade para isso não, filho. Homem nenhum que pisou na terra, a não ser o Cristo ressurreto, tem capacidade de fortalecer sua fé sozinho. Nem o pai Abraão. Sabe quem fortaleceu a fé dele? Deus. Por causa do quê? Porque ele não duvidou. Segundo, porque ele não foi incrédulo. Pega essa chave no teu espírito, em nome de Jesus. Verso 21.
estando plenamente convencido, plenamente convencido. Ah, isso aqui é poderoso. Estando plenamente, irmão, uma coisa é estar convencido, ok? Ok? Uma coisa é eu estar convencido que essa cadeira está aqui. Beleza, eu estou convencido. E a outra coisa é eu estar plenamente convencido. Preste atenção, eu vou te explicar. Eu vou tentar te explicar. Estar convencido que essa cadeira está aqui, se alguém chegar aqui com um argumento muito bom do meu lado, e começar a conversar comigo, mas não é assim, olha para uma outra perspectiva, vai que a cadeira não está aqui, vai que você esteja sonhando, você está convencido, mas você não está pleno, você só está convencido, não está convicto, você só está convencido, essa pessoa pode me enrolar, sabia disso? Isso é estar convencido. Um vendedor chega, começa a blá blá blá, começa a dar um papinho e você compra até o que você não queria comprar. Você estava convencido que não precisava, mas acabou comprando. Sabe por quê? Porque você estava só convencido. Mas o texto está falando assim, ó. Estando Abraão plenamente convencido. Irmão, olha para mim, vem cá comigo. Plenamente convencido é o seguinte: essa cadeira está aqui. Eu estou plenamente convencido que ela está aqui. Vem conversar comigo, conversa fiada, e falar para mim que ela não está aqui. Vem! Tu não te tá com ela. Filho, nada tira do meu coração que ela está aqui. Nada tira do meu coração que ela está aqui. Por quê? Porque eu estou plenamente convencido. É isso. O que o texto está dizendo é isso. Abraão estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluias! Abraão não estava convencido que Deus era poderoso. Abraão estava plenamente convencido que Deus iria cumprir a promessa que ele fez para ele, independente da idade, 100 anos, independente do estado físico, independente do ventre da mulher já idosa, independente de qualquer perspectiva humana. Abraão estava plenamente convencido. É por isso que ele é o pai da fé. Tu não sabia, não? É por isso que ele é o pai da fé. É por isso que ele é o pai Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que ele é o patriarca. 22, eu preciso correr. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. De novo. Parece até que a gente está lendo Gênesis capítulo 15, verso 6. Ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 4, 22. Ele creu, ele não foi incrédulo, ele não duvidou, e em consequência isso tudo, isso lhe foi acreditado como justiça. Glória a Deus. Verso 23 e último não, vai até o 25, verso 23. As palavras lhe foi acreditada, não foram escritas apenas para ele. Yes! Ficaria um buraco imenso se não tivesse o verso 23. O que seria de nós sem o verso 23? O que seria da igreja de Roma, a qual Paulo está relatando para ela essas coisas, se não fosse o verso 23? O que seria de mim, de você, como família Bag, se não tivesse o verso 23? O que seria desse domingo hoje, de Páscoa, se não tivesse o verso 23? Olha para mim, por favor, se não pegou não, mas tu vai pegar agora. Se não tivesse o verso 23, sabe o que existiria entre eu e Deus? Nada. Se não tivesse o verso 23, entre você e Deus, não tinha relacionamento. Se não tivesse o verso 23, entre a igreja e Cristo, não teria salvação eterna. Mas graças a Deus que Paulo mencionou, recebendo de Deus o verso 23. As palavras lhe foi acreditado para quem? Para Abraão, para o pai da fé, para o patriarca. Não foram escritas apenas para ele. Glória a Deus. Não é essa palavra para Abraão de forma exclusiva, não é. Glória a Deus. Não foi somente o bonito Abraão detentor dessas promessas.
Glória a Deus. Deus não falou somente para ele, para a casa dele, para o filhinho dele, para a norinha dele, para o genrinho dele e para o netinho dele. Glória a Deus. Essa palavra é para a igreja. Passa pelo pai Abraão e vai se estender até o meu último filho, até o meu filho ressurreto, Jesus Cristo, voltar. Glória a Deus. 24. Estamos dentro disso aí, irmão. Graças a Deus. Esse pacote aqui é nosso, hein? Vamos embora. Mas também para nós. Mas também para nós. Não é só para Abraão, mas também é para você que está em casa, comigo nesse estudo de Romanos 4. E glória a Deus por Romanos. Domingo que vem se preparem, porque o capítulo 5 vai vir rasgando, irmão. Mas também para nós. Acreditou, creu, não duvidou, não foi incrédulo, e isso lhe foi acreditado por justiça. Mas não é só para ele, é também para nós. Yes! A quem Deus acreditará justiça, a nós. A nós. Vem comigo, marca no teu texto aí, ó. A nós que cremos. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. A nós que cremos em Deus, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, nosso Senhor. Aleluias. Nós que cremos. Essa palavra é para todo aquele que crê, irmão. Você crê que Cristo é o Filho de Deus? Essa palavra é para você. 25 e último. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia. O que Paulo está falando no último verso do capítulo 4 é: ei, Jesus é o Salvador do mundo, gente. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: Jesus é o Salvador do mundo. Acorda, Brasil. Romanos capítulo 4, verso 25. Eu sou apaixonado por isso aqui. Jesus é o Salvador do mundo. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Pastor, o que de repente passou na cabeça de Paulo para Paulo terminar o capítulo 4 com essa palavra? Eu não sei muito o que passou na cabeça de Paulo, não, irmãos. Mas já que Paulo estava tratando tanto sobre Gênesis, de Gênesis a Malaquias, eu acho que a mente de Paulo deu uma viajada lá em Isaías capítulo 53. Eu acho que você pode botar na tela. Isaías capítulo 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre... O que é isso, cara? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5. Mas ele foi transpassado. O que Paulo está dizendo, deixa aí. O que Paulo está dizendo lá em Romanos 4, 25 ele foi morto, mas ele ressuscitou. E aqui Isaías está dizendo, ele foi transpassado. Você lembra muito bem que depois, na cruz, um soldado romano pega uma lança e vara do lado de Jesus. Essa lança atravessa o lado de Jesus. E eles estavam achando que estavam fazendo coisas novas. Isaías já falou que isso ia acontecer. Muito antes. O profeta Isaías falou, mas ele foi transpassado. A lança transpassou o lado dele. Por causa de quem? Por causa de nós. Por causa do pecado da humanidade. Por causa da minha transgressão. Jefferson Lopes da Silva, a sua transgressão fez aquela lança perfurar o corpo de Cristo, o Messias. E por causa de você, Jefferson, ele foi esmagado. Por causa das suas iniquidades, Jefferson, ele foi esmagado. Mas só tem um porém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
cara, isso aqui é forte demais. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas feridas, ou por causa das suas feridas, e pelas suas feridas, nós fomos curados. É o que Paulo está dizendo para o povo de Roma, no capítulo 4, no verso 25. Põe de novo, por favor, para a gente terminar. Ele foi entregue à morte. Aquela lança transpassou ele. Por causa da minha transgressão, por causa da minha culpa e do meu pecado, do seu também. E ele foi entregue à morte por nossos pecados. Mas fica feliz. Hoje é Páscoa, domingo. Sabe o que aconteceu no domingo? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Aleluias. É isso que aconteceu no domingo. É isso que é Páscoa. Páscoa ele foi moído por nós. Mas no domingo, ele venceu a morte, ressuscitou. E nós terminamos Romanos capítulo 4, 25, com um louvor à mente. Um louvor muito antigo. Mas tão poderoso. Será tão bom se os compositores de músicas esquecessem um pouco o que está vendendo no mercado e focasse em Jesus de novo, como o autor, o compositor dessa música um dia escreveu. E ele começa a música falando assim: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Irmão, ele está vivo. Você pode crer no amanhã. Sabe por quê? Porque é o terceiro dia. Paulo falou para o povo de Roma no capítulo 4, verso 25. Ele ressuscitou para justificar eu, você e a igreja de Cristo na terra. Aleluia. Vamos orar. Eu quero terminar o capítulo 4 orando com você. 51 minutos de estudo, me perdoa. Mas o capítulo 5, semana que vem, vai mexer com o teu coração. Se prepare. Compartilha esse vídeo, irmão. Abençoa esse estudo da tua vida. Compartilha essa semana. Não é obrigado a ser hoje. Ok? Ok? Não é obrigado a ser hoje. Dá um joinha no vídeo, no YouTube. Fortalece o nosso canal da tua igreja no YouTube. Nós queremos que esse vídeo, esse estudo vá muito longe, muito longe. Mas para isso acontecer, nós precisamos de você. Então que você compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, ok? Dê um like lá, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. O importante é que não são os likes, o importante é onde esse estudo vai chegar. Isso é importante para nós, tá bom? Romanos capítulo 5, semana que vem. Se preparem. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Ela penetra dentro do homem como espada de dois gumes. Separando, ela entra, Deus, e separa juntas e medulas. E ela vai até na nossa alma. E ela tira toda a miserabilidade de dentro para fora. E ela nos cura de dentro para fora. Ela nos restaura de dentro para fora. Ela acrescenta fé de dentro para fora. E ela nos liberta de dentro para fora. Obrigado pelo poder da tua palavra. Nós somos apaixonados pela tua palavra. E nós queremos falar como o teu discípulo, o teu amado, o profeta falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. É no nome de Jesus ressurreto, nesse domingo de Páscoa, que ele ressuscitou e venceu tudo o que aconteceu na sexta e no sábado. O silêncio do sábado acabou. A morte, a crucificação e o sepultamento da sexta foi destruído. Porque hoje, no domingo, ele venceu a morte e por isso viveremos com ele eternamente na tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Feliz Páscoa. Um almoço abençoado. E eu te aguardo aqui daqui a pouco, às 19h30. Graça e paz. Aleluia. Que palavra, hein? Que você venha guardar a boa semente no coração. A palavra de Deus.
herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenha uma boa tarde, que Jesus seja sempre o motivo da sua canção. Até mais tarde, aqui online.